outro olhar. Já de seguida, o vice-presidente da Câmara de Comércio de Sotavento, France Tavares, analisa o relatório da estabilidade financeira publicado ontem pelo Banco de Cabo Verde. France Tavares vai estar à conversa com o jornalista Júlio Vera Cruz Martins. Senhor Vice-Presidente da Câmara de Comércio de Sotavento, France Tavares, o Banco de Cabo Verde acaba de publicar o relatório de estabilidade financeira. Que principais ilações tira do relatório? Que fontes de preocupações? Bom, o relatório é um relatório bem compreensivo entre aquilo que são os principais riscos do sistema financeiro. O BCV faz um relatório que é muito lúcido, com base até em metodologias de análise de risco e que, através do qual consegue identificar e quantificar riscos relevantes para o nosso sistema financeiro e traça aqui desde já algumas medidas e algumas delas medidas, digamos, significativas para os atores do sistema financeiro, sobretudo a Banca Nacional. Do nosso ponto de vista, enquanto setor privado e sobretudo daquilo que nos toca, as empresas em Cabo Verde, o relatório não nos estranha, o relatório claramente evidencia uma situação de degradação da qualidade do financiamento às empresas e isso decorre naturalmente de um histórico recente de complicações extremas que as empresas passaram ao longo da Covid e que subsiste até hoje. O relatório fala também em riscos? Sim, sem dúvida, em riscos que são riscos transversais, não só as empresas são fatores de risco ao sistema financeiro, o elevado endividamento do Estado, a dificuldade que empresas públicas essenciais para o funcionamento da economia têm sobre o sistema financeiro. De qualquer forma, o que para nós é fulcral, e continuamos a repisar sobre esse tema, que definitivamente as empresas, em primeiro lugar, desde a pandemia que nós temos reiterado várias vezes, com o risco às empresas, o risco que as empresas nacionais colocam ao sistema financeiro e à economia de uma forma geral, exige medidas mais profundas de apoio e recuperação das empresas. Nós acolhemos durante a pandemia algumas medidas interessantes que o Governo colocou à disposição, mas medidas com, digamos, um prazo que para nós é curto, e esse prazo curto acaba por não resolver integralmente a necessidade de estabilização financeira das empresas, estabilizar a sua tesouraria, ainda mais agravada por, depois da pandemia, temos estado até hoje a confrontar com um nível de procura abaixo do período antes da pandemia, isso porque as famílias, os consumidores de uma forma geral, têm-se deparado com níveis de preços elevados, a inflação tem limitado muito a capacidade de procura da economia, procura das famílias, e isso tem evidenciado num processo muito mais lento de recuperação das empresas e, por conseguinte, acaba por refletir daquilo que nós podemos ver nesse relatório de estabilidade financeira, que evidencia que, particularmente, o nível do risco de crédito das empresas hoje é significativamente maior do que aquilo que foi antes da pandemia e, face a 2022, aumentou em 2023, portanto isso é alinhado com aquilo que é a percepção que nós temos, a preocupação que nós temos e as propostas de uma solução muito mais estruturante de apoio e recuperação das empresas do que aquelas que foram e que existem até hoje, sobretudo através dos sistemas de garantia e a participação da ProGarante no sistema. Neste momento nós temos a oportunidade, através de um sistema e eventualmente do Fundo de Garantia Soberano, com uma capacidade financeira substancialmente superior ao da ProGarante, mas que, contudo, está limitado, sobretudo, a novos investimentos e não se incluiu no seu escopo de funcionamento medidas que possam apoiar as empresas a reestruturar o seu financiamento. Portanto, aqui mais uma das recomendações e das propostas que nós gostaríamos de discutir com o Governo, que nós temos feito desde a pandemia, é eventualmente a oportunidade de poder-se discutir no quadro do sistema de garantia soberano, um mecanismo de garantia mais a longo prazo que permitisse às empresas reestruturar as suas responsabilidades de curto e de longo prazo.
O Fundo Soberano dá garantias a determinados projetos. Os empresários pretendem agora que o âmbito seja alargado? Exatamente, que o âmbito seja alargado, de modo a permitir que, de facto, empresas que são empresas importantes, quer do ponto de vista da sua dinâmica regional ou do ponto de vista da sua dinâmica e impacto setorial no país, possam recorrer a um mecanismo de garantia, nesse caso do Fundo de Garantia Soberana, para restaurar a sua dívida, sobretudo alongar o prazo e a duração dos financiamentos, e daí poder ter um melhor desafogo no curto prazo, tendo em conta que as dívidas, sobretudo as dívidas herdadas durante e no pós-pandemia, em que as empresas estiveram durante um período longo, com um nível de vendas e de volume de negócio muito abaixo daquilo que tinham, acabou por causar a necessidade que na altura houve para não restaurar, mas bloquear o pagamento do serviço da dívida, e durante esse período, naturalmente, os juros não deixaram de vencer. Portanto, houve todo um vencimento de juros durante esse período que acabou por, na maioria dos casos, as empresas que recorreram a esse mecanismo aumentar no final do dia a sua dívida e não puderam restaurar, sobretudo alongando e eventualmente podendo até inclusive negociar uma redução do custo da dívida. Eu acredito que aqui mais uma oportunidade associada não só à duração, mas também com um fundo de garantia soberano, poder-se reduzir os custos do financiamento e dessa reestruturação das empresas. Nós achamos que isso podia ser uma solução muito interessante a se considerar. O relatório diz que o nível de crédito em incumprimento no balanço das instituições financeiras é ainda muito elevado, 7,3% em dezembro de 2023, no ano passado, numa comparação com as Ilhas Maurícias, 4,3%. As empresas se refém nesse crédito mal parado? Sim, isso vê-se não só pelas conclusões do Banco Central, mas mesmo pelo endividamento bancário das empresas face ao PIB, aqui este endividamento bancário com uma componente elevada de endividamento que eventualmente se aproxima de níveis de incumprimento, e que acaba por ser um risco para o sistema bancário. E mais uma vez, este relatório vem a confirmar, vem a dar suporte às nossas propostas para uma reflexão que tem que ser feita e que possa criar aqui soluções que possam apoiar as empresas a fazer um processo de recuperação mais rápido. Mas passa por aí. Acho que nós, outras economias, as Ilhas Maurícias, têm um sistema financeiro também altamente desenvolvido, que acaba por existir vários outros mecanismos, que não apenas mecanismos de garantia, mas mecanismos através de mercado de capitais. E aqui também uma das coisas que o próprio relatório também fala, de que nós ainda temos um mercado de capital muito pouco expressivo, portanto aí perde-se a oportunidade de poder-se tirar do sistema financeiro bancário e transferir para outros atores do sistema financeiro que são menos avessos ao riscos que existem no sistema financeiro. E eu penso que aqui também há uma reflexão que se possa fazer e criar mecanismos onde as empresas poderão, mesmo empresas financeiras, que poderão adquirir dívida de elevado risco, tirar do sistema financeiro e criar também aqui uma folga às empresas que poderão negociar com essas instituições versus fundos que poderão ser criados precisamente com essa natureza de venda de dívida de risco no sistema financeiro. Portanto, é mais uma oportunidade. Por acaso o Banco Central no relatório não fala de nenhuma solução a esse nível, mas, mais uma vez, é uma oportunidade que nós temos ao nível do mercado de capitais, que eu acho que merece alguma reflexão das autoridades, do governo e também da autoridade do sistema financeiro, o Banco Central, neste caso particular da Auditoria Geral de Valores Mobiliários, que poderia, de facto, fazer aqui uma reflexão interessante e poder criar aqui novos produtos financeiros que vai diversificar, vai criar uma maior riqueza, uma maior diversificação
e consolidação e também a sofisticação do nosso sistema financeiro que nós devíamos olhar e trabalhar também nesse sentido. Está a dizer-me, não sei se a minha conclusão é correta, que a Banca Nacional não está a responder? Não, a Banca Nacional, Júlio, a Banca Nacional, olhando para os números que a Banca Nacional tem feito nos últimos anos, a Caixa Económica, o BCA e outros bancos mais pequenos, têm renovado os máximos ou recordes de resultados nos últimos anos. Portanto, não se pode dizer que, pelo menos do ponto de vista daquilo que é a sua responsabilidade face aos acionistas, tem cumprido. Também o BCV, do ponto de vista da estabilidade financeira, diz que não tem havido incidentes que ponham em causa o normal funcionamento do sistema financeiro. Portanto, tudo isto é mérito, devo dizer que é mérito dos atores do sistema financeiro, neste caso particular dos bancos. Agora, que há margem para fazermos melhor, diversificando os produtos de financiamento e de gestão de risco. Isso, claramente, nós temos instituições, temos ferramentas que podem ser aprimoradas, podem ser melhoradas, podem ser mais evoluídos com aquilo que são os desafios que nós temos hoje. E, infelizmente, o nosso processo de sofisticação, de evolução e de melhoria, olhando especificamente neste caso ao sistema financeiro, tem sido muito lento. E há vários exemplos, desde a evolução da banca digital, que está hoje longe daquilo que é a evolução que nós podemos ver em vários países através da digitalização da banca. Nós estamos a ficar atrás nesse quesito. Olhando para outras dimensões, mesmo o sistema de pagamentos, nós temos um sistema de pagamento, não temos uma moeda digital hoje em Cabo Verde, o que em vários outros países já existe há 10 anos ou mais. Claramente nós precisamos de uma outra energia, quer a nível da regulação, quer a nível da inovação, quer a nível da proatividade das instituições, e aqui eu acho que o Banco Central fala de coisas, mas eu acho que o Banco Central tem um papel extremamente importante para, sobretudo, mover os atores para soluções que são soluções que, de facto, permitem melhorar o nosso sistema financeiro e, claramente, reduzir um conjunto de riscos que hoje aqui estão evidentes, que são riscos porque também tem havido uma proatividade muito insuficiente daquilo que é a inovação financeira no nosso sistema financeiro. Esse processo de digitalização e da criação do próprio escudo digital, já anunciado pelo Banco de Cabo Verde, parece que está nas mãos do governo. O governo legisla, sem dúvida, isso é papel do governo, através da Assembleia Nacional, mas não se esqueça também, Júlio, que o Banco Central é o regulador do sistema, é quem, de certa forma, direciona os restantes atores para determinadas soluções. É quem, no país, mais competências tem para, digamos, direcionar todos os outros num determinado caminho. Portanto, eu acho que aqui o Banco Central deve assumir esse papel. Está convencido, Franz Tavares, que a aceleração desse processo digital pode beneficiar as empresas e a economia? Claro que sim. Tudo o que são soluções que permitem dar mais opções de financiamento às empresas, reduzir custos de financiamento, acelerar processos de avaliação, análise, aprovação de financiamentos, disponibilidade de mecanismos de garantia que permitem não só um acesso mais facilitado a financiamentos de curto prazo, mas também a soluções de financiamento mais a longo prazo. Soluções que permitam às empresas estruturar a sua dívida utilizando mecanismos do sistema bancário e do sistema do mercado de capitais. Portanto, são tudo coisas que acabam por reduzir, dar maiores opções e reduzir e gerir, ou até, diria eu, fragmentar o risco no sistema ao nível da economia, quer do país como também fora, que é uma das coisas que nós não temos tido capacidade, que é, digamos, exportar riscos para lá das nossas fronteiras. Portanto, praticamente todo o risco que existe na economia cabo-verdiana, no nosso sistema, fica em Cabo Verde, porque nós não estamos conectados com
mercados internacionais, e obviamente que isso acaba por dificultar quer o acesso a melhoria de todo o sistema de financiamento em Cabo Verde, a gestão de riscos e também todo o nosso potencial de investimento e crescimento económico. Portanto, eu acho que por todos os motivos nós temos que claramente pensar fora da caixa, inovar e, sobretudo, sermos proativos na procura e implementação de soluções. França Tavares, vice-presidente da Câmara de Comércio de Sotavento, esteve a conversa com Júlio Vera Cruz Martins na análise do relatório de estabilidade financeira publicado ontem pelo Banco Central e referente a 2023.